Ele disse, querido, você tem 6 meses de vida. Por quê? Porque você tem um câncer no seu rim. Médicos do hospital todo vieram. Deu a hemorragia, acabou todo o sangue, o aparelhinho fez... Ele resolveu orar, ele falou para os outros médicos, vocês permitem que eu faça uma prece? Senhor, se o senhor tiver alguma coisa com esse homem, o senhor devolve, porque eu já perdi ele. E começou a bater de novo. Como que esses planos se concluem? Como que esses planos dão certo? Eles dão certo quando você está no lugar certo e na hora certa. Diga assim, eu estou no lugar certo e na hora certa. Espere o tempo, deixa Deus falar. Deixa Deus te dar estratégia. Eu sei que a situação pode estar perigosa, mas a estratégia de Deus nunca vai falhar, querido. Jamais. Você pode estar achando que você está pisando no vazio, mas mesmo nesse vazio, a mão de Deus está lá embaixo, segurando o teu pé para você não cair. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Deus me suportou, me segurou, para que eu não caísse nos momentos de maior aflição da minha vida. Quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, é tempo de restauração. É tempo de restauração, ainda que o rei tenha esquecido de você, ainda que você esteja passando por uma situação por muito tempo, Deus não esqueceu de você, e Ele vai restaurar a tua sorte, vai restaurar a tua vida, e vai dar para você a autoridade que Ele tem para te dar. Levanta a tua mão para o céu assim e diga, Senhor, eu não sou um coitado. Não, fala isso com fé, eu não sou um coitado. Eu sou a pessoa certa, no lugar certo. Senhor, nos usa como pessoas certas, no lugar certo. Senhor, não nos deixe acovardar diante de nenhuma situação. Nos ensina com essa história, nos faz lembrar dessa história. Todas as vezes que tentarem nos destruir, todas as vezes que levantarem uma forca contra nós, que essa forca seja direcionada aos nossos inimigos, pelo poder do Teu amor, em nome de Jesus, amém. Mais um podcast para abençoar a sua vida. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Vocês estão percebendo que nós não estamos no estúdio, porque em nossas viagens estamos fazendo algumas gravações com amigos, pastores, e hoje nós temos a satisfação enorme de visitar um grande amigo meu, já de uma certa data, longa data. Não precisa falar. E vocês vão poder conhecer um pouco da história de vida do pastor Netão, do Vande Neto. O que mais que te chama? Caruso, barbeiro, velho chato, a esposa de vez em quando. Maravilha. Bom, o Vande nós nos conhecemos já. Eu chamo ele de Vande, não chamo ele de Neto às vezes. Chamo ele de chato muitas vezes. Também. Pelo menos 2 décadas, né? Você lembra quando eu te conheci, não? Meu Deus, eu acho que o dia que eu te conheci, você não me conheceu. Porque eu fui na tua casa no aniversário teu, fui lá com meu irmão. O Vande, ele mas eu te conheci antes na igreja, você foi pregar na igreja, que o seu irmão era pastor. Exato, exatamente. Eu te conheci lá. Claro, então, tipo assim, você me viu ali, né? Isso, eu lhe vi ali. Acho que quando eu fui na tua casa, você não me viu, porque era aniversário, foi depois do culto, meu irmão ia passar lá para dar um abraço em você. Sim. Cheguei lá, comi uma carne louca aqui. Até hoje você pede a... Só fui conhecer agora em São José dos Campos, tinha uma barraquinha lá. Até hoje você carne pede louca, a receita. Olha, isso aqui o Vande vai me pagar, porque 20 anos esperando ele mandar a receita da carne louca. A minha mãe já falou, não, eu mando a receita para ele. Talvez ela tenha mandado, mas não chegou ainda. Talvez ela tenha. E aí nós nos conhecemos, quer dizer, eu te conheci ali, depois pelas redes sociais. Estreitamos relacionamento. Né? Não sei nem qual foi o gancho que a gente entrou ali. Acho que foi pelo Orkut ainda. Meu avô falava muito de Orkut. Depois você corta isso aí, né? É muito tempo. O pessoal nem sabe o que é Orkut. Nem sabe o que é Orkut, a maioria que está assistindo. Então nós nos conhecemos lá, né? E depois a gente veio desenrolando
relacionamento virtual, até que o Vande pôde vir para Bauru trabalhar com a gente. Foi um tempo assim muito... Aí sim que nós afinamos muitas afinamos as ideias. Nossas ideias, né? Quase todas, né? Quase. Porque ele é meio louco, não dá para afinar com todas as ideias com ele. Veja bem, isso é cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu acho que, na verdade a gente concorda muito nas heresias, né? Nas heresias. Em quase todas. Bom, inclusive nós criamos algumas, viu, irmãos? A gente não espalha isso, mas... E mais ele, né? Mais ele. Que sempre. E então nós temos assim a grata satisfação de estar aqui, né? O Vande agora está em Americana, depois de Bauru ele voltou para Americana. E nós, ano passado, passamos aqui, sempre que a gente vem para cá, a gente dá uma passadinha aqui. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, da história. Sabe, Vande, como nós falávamos, o propósito desse podcast é que nós coloquemos para fora as coisas mais impactantes que aconteceu conosco espiritualmente. Né? Como eu digo em todo podcast, quase todo podcast, o ser humano ele é errante pela terra, não tem rumo, até o dia que se encontra com Cristo. A partir dali a vida dele toma sentido, toma rumo, toma um norte para onde o Senhor o leva. Tem um lugar para chegar. Exatamente, né? Tipo assim, agora eu nasci em Deus e volto para Deus. É um momento de ressignificação. Tem muitas pessoas aí que talvez estejam até nos assistindo que não tem motivação para viver. A pessoa não tem graça mais à vida. Mas o dia que você se encontra com Jesus, tudo toma rumo, tudo faz sentido. Para quem não tem motivação para viver, deixa eu dizer para você, eu sou um morto, eu morri. É verdade, vai falar isso pra gente. Estamos falando com um cadáver. O cadáver falando com... Eu acho, inclusive, que eu não morro mais até a volta de Cristo. Está escrito, né? Amém. Na verdade. Morreu uma vez só. Pronto. O apóstolo João vai ficar... O apóstolo João vai ficar até... Então, as coisas mais viscerais para nós é o encontro com Jesus. Algumas pessoas é mais contrastante da vida que ela levava com a nova proposta em Cristo. A pessoa tinha a vida toda torta, de repente ela se encontra com Cristo. Então a mudança, muitas vezes, ela é mais radical do que no meu caso, como eu falava assim, que eu ficava com inveja daqueles testemunhos de bandido que matou, que fugiu da polícia, que levou tiro, que não sei o quê. Eu falava, poxa, meu testemunho é uma porcaria. Eu não fiz nem uma porcaria na vida. Nunca nem um baseadinho, nunca nem um cigarro comum, né? Nunca tive um pó, então, tipo assim, que chato meu testemunho. Até eu brincava com os meus amigos, acho que eu vou sair pro mundão, aprontar o mundo, depois eu volto para contar o meu testemunho. Que Deus te guardou. Você definitivamente não perdeu nada lá fora. Amém. Então, tipo assim, as coisas mais importantes para nós que são na verdade o maior milagre é o milagre da transformação de vida, da conversão. Verdade. Depois o chamado, né, que é um bônus para quem... Na verdade, esse chamado para o ministério, a gente entende que ainda, né, na visão antiga, é quando alguém é chamado para fazer alguma coisa. Na verdade, todo mundo é chamado. Não importa se você não é pastor, missionário, apóstolo, você tem um chamado e um dia o Senhor te chama e te direciona para isso. Uma das nossas heresias é o id, né? Que na verdade, se você for pegar na etimologia da palavra, e se você for pegar na tradução do grego, não é id, né? É indo. Então, indo gerúndio por todo aí, mundo, né? Indo por todo mundo, prega o evangelho. Então, na verdade, é onde você está. Aonde você está indo? Se você está indo na padaria, prega o evangelho. Se você está indo, como eu sou um profissional da área de beleza, eu estou com uma pessoa sentada fazendo qualquer tipo de prestação de serviço que eu esteja fazendo, eu estou pregando o evangelho. Quer seja com as minhas atitudes, quer seja com as minhas palavras, né? Como disse, se eu não me engano, essa frase pelo menos é atribuída a Santo Agostinho, prega o evangelho a todo tempo e a toda criatura, e se for necessário, use palavras, né? Então a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho 24 horas por dia, todos os dias. A Raquel, acho que ela já se converteu umas 40 vezes aqui, pelo menos, porque a minha esposa, ela se converte todo dia, porque eu prego o evangelho todos os dias para os meus clientes. Então indo, né? Então isso é muito bacana quando você entende o propósito da sua conversão e o propósito da sua vida, que, como eu estava falando, a heresia é justamente essa.
o seu único ministério, o seu único chamado é pregar o evangelho. O resto é atividade. Todas as outras coisas são atividade. A gente tem a atividade de diácono, de pastor, de presbítero, de pregador, do que quer que seja. São atividades importantíssimas que trazem o crescimento do corpo, que trazem o complemento da estrutura da Igreja de Cristo. Ponto final. São todos eles extremamente necessários e todos eles com a sua importância na hierarquia. Porém, o chamado, de acordo com Jesus Cristo, é esse. Vá, pregue o evangelho a toda criatura. Então o chamado não é só África, ser missionário na África. Não, eu não tenho chamado nenhum, Deus me chamou para levar. Não, eu não tenho chamado, todo mundo tem chamado, não é? Todos têm exatamente o mesmo chamado. Quando Jesus ele chamou ali os discípulos, o que ele falava para os discípulos? Você é pescador de peixe? A partir de hoje você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens. Amém. Eu estou te chamando para pescar homens. Ele olhava para o discípulo e ele falava assim, antes de se tornar apóstolo. Ou seja, antes de uma atividade, ele chamou os discípulos para a pregação do evangelho. Vocês vão pregar o evangelho. Né? Tanto que quando ele liberou de 2 em 2, ele liberou para isso. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão orar pelos enfermos, vocês vão expulsar demônios, né? E o céu vai cooperar com vocês. O céu coopera conosco quando nós estamos em atividade. Amém. Mas quando nós estamos no chamado, nós cooperamos com o céu, porque nós fazemos aquilo que nos é mandado. Né? Tem um pregar missionário, o evangelho. acho que é o William Carey, que ele era um missionário, no entanto ele tinha, como Paulo diz, fazia tendas, né? Na Sim. verdade, o tendas dele era sapateiro. Era então, o trabalho dele. era o como é trabalho meu. secular. Aí as pessoas perguntavam, você é sapateiro? Não, eu sou missionário e conserto sapatos para pagar as contas. Exerço a atividade. Então não importa se você é professor, médico, zeladora de escola, ou barbeiro, né? Não importa o que você seja, você é um missionário para levar o evangelho do outro lado da rua, começando em casa, né, em qualquer lugar, você é um missionário. E se você se achava aquém de qualquer outra pessoa, fique sabendo, esse é o único chamado. Amém. Então, o seu chamado é igual ao meu. O meu é igual ao dele, que é igual ao dela, que é igual ao dela. O nosso chamado é idêntico. Deus não faz acepção de pessoas nem nisso. Amém. Nem nisso. E é bonito, porque tem gente que tem uma atividade na igreja ou de zeladoria, ou de ficar lá na porta, e ele pensa que a função que ele está exercendo ali é menor do que a do pastor, do pessoal do louvor. Sim, né? verdade. Ele fica se sentindo menosprezado. Um dia Deus vai me colocar para pregar, um dia Deus vai me levar para cantar. Você tem o mesmo valor diante de Deus, o teu chamado é tão importante. Tanto quanto. Você que é responsável por abrir a igreja, tem a chave aí. Se você não abrir a igreja, não tem culto, o pastor não prega. Talvez é mais importante do que o do pastor que vai subir lá em cima. Né? Então, o Senhor ele vai te recompensar por aquilo que você fizer. Não interessa o que você está fazendo. Verdade. O que importa é que você está fazendo aquilo que Deus colocou na tua mão. Ou seja, não se cale, exerça seu chamado. Em nome de Jesus. Netão, manda. Você nasceu em um lar evangélico? Nasci em lar evangélico. Seus pais, ambos eram da igreja? Começou já de antepassados. Eu nunca conheci outra vertente religiosa, nem cristã, nem não cristã. A minha avó foi cofundadora da Igreja Brasil para Cristo, lá com o Manuel de Mello. Antes de tudo começar lá na tenda, antes de Pompeia, antes de tudo. Meu avô, eu ia falar vodrasto, mas não, porque meu avô de sangue morreu muito novo, acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, 38 anos de idade. E a minha avó conheceu, então, aquele que eu conheci como avô, né, Manuel, um nordestino... Que não era o de Mello, né? Não, que não era o de Mello. Um nordestino cabra da peste, como dizem por aí, o homem mais... acho que o mais doce que eu conheci, o mais atencioso, o mais humano. O Senhor. Confessar pecado. Eu desde muito novo, infelizmente era a cultura da época, eu tinha carro.
Com 16 anos de idade eu tive meu primeiro carro. E eu, nessa época eu estava afastado do evangelho. E eu roubava gasolina da Kombi do meu avô. Uma vez ele reclamou, tá sumindo gasolina. Tá com Aí vazão, eu na minha estupidez fui lá, roubei gasolina dele de novo, tadinho, Deus o tenha. E coloquei gasolina, coloquei água. Tirei acho que 3 litros, 4 litros. Pus água no lugar, porque ele disse que via, porque o combustível, o ponteiro abaixava. Aí eu falei, não, vou colocar, não vai abaixar o ponteiro, ele não... Se fosse álcool, pelo menos, era gasolina? Ah, ele nunca tinha falado diretamente comigo, né? Aí eu fui descobrir que meu avô sabia de tudo. Aí ele chegou no dia seguinte pra mim e falou, filho, fedegoso ele me chamava. Eu tinha um ódio, porque eu achava que fedegoso era fedido, mas não. Lá no Nordeste, fedegoso é cheiroso. É. Aí ele chegou em mim e falou, fedegoso, ó fedegoso, deixa eu lhe falar. Eu falei, fala, avô. Com uma cara de santo. Fala, avô. Eu lembro disso. São coisas que marcam, né, a vida da gente. O amor dele me marcou naquele momento. E ele falou, olha, quando você roubar a gasolina da Kombi do vô, não coloca água. Porque daí o vô não consegue chegar nem no posto para abastecer. Eu falei, vô, o senhor tá maluco? O senhor sabia disso? Eu falei, eu sempre soube. E esse foi o amor cristão do meu avô comigo. Em vez de brigar, em vez de me humilhar ou me chamar de ladrão ou qualquer coisa, ele me amou ali naquele momento, né? Foi assim, essa é a grande marca que eu trago da vida do meu avô. Cristão, evangélico, homem de Deus. Minha avó da mesma forma, minha mãe. Meu pai foi um pouco trevoso. Durante alguns anos, bem atribulado. Você conheceu meu pai na época? Não conheci. Conheceu naquele aniversário. Então é que eu não sei nem como o pastor Marcos estava lá, porque meu pai odiava pastor, crente. É que a gente passou tão rápido, até deve ser por isso mesmo. Foi muito rápido. Passou rapidinho lá. O pastor Marcos era o pastor Marcos, na verdade não, o pastor Rubens. Lembra do Rubens Ribeiro das Neves? Ele era o único que falava. Pastor Rubens, queremos você aqui. Pastor Rubens, eu acho que eu vou junto com o Gesiel aí em Ferraz de Vasconcelos. Vamos lá. Eu já estou morrendo de saudade de vocês. Eu falo com o pastor Rubens sempre. E o pastor Rubens, ele era outro muito amigo, muito cristão, um homem de Deus a toda prova. Ainda é, até hoje. Um homem de Deus, eu não conheço. Como o pastor Márcio Valadão, que tem 60 anos de ministério, nunca vi um escândalo do pastor Rubens, deve ter uns 40 de ministério já quase. Mas é outra história. O pastor Rubens era o único que conseguia falar com o meu pai a respeito de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. O pastor Rubens começou a quebrar o coração do meu pai lá em Ferraz de Vasconcelos há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, né? E o meu pai morreu comigo, consagrando ele a diácono, junto com o pastor dele, na cidade de... Onde era, amor? Carapicuíba. Barueri. Era Barueri a igreja? Barueri. Os pastores dele, depois de alguns anos, me consagraram pastor. Olha que coisa. Na igreja que eu já havia assumido, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana. Então esse mais ou menos é o ciclo que o Senhor Deus ele promove na vida da gente e vai agregando as coisas na medida do que Ele quer, não daquilo que a gente projeta. Os nossos planos são muito bacanas, gente, mas é o Senhor que dá a palavra final. Amém. Nós não entendemos os planos dele. Mas o legal é que no fim dá certo. Se não deu certo para a tua vida ainda, relaxa. Porque não chegou no fim. Não chegou no fim. Mas vamos lá, eu acho que eu já falei demais. Mas e aí você cresceu na igreja ali? Na Brasil para Cristo? Não, na verdade, na verdade a gente é a Brasil para Cristo, né? A minha mãe ficou proibida de ir à igreja durante muito tempo, em uma época que meu pai estava... Teu pai sofreu decepções com a igreja? Muitas decepções. Foi isso que afastou? Decepções extremamente sérias, não com a igreja. Com pessoas. Com pessoas, com líderes que eram seres humanos e que erravam. Interessante que a decepção, ela é proporcional ao nível de entrega que você tem aquilo, de confiança. Quando ele se entregava, ele se entregava de verdade. Quanto mais você confia em alguém, maior a decepção. Eu imagino que ele
era de muita proximidade com as pessoas? Muita proximidade com os pastores daquela época. E num determinado momento, eu vou falar de quando eu me conheço, vai. Antes disso, a minha mãe fala por mim. Eu vou falar de quando eu me conheço. Eu, com mais ou menos 7 anos de idade, 8 anos de idade, nós fomos para a igreja Comunidade da Graça, do pastor Carlos Alberto. Vila Carrão? Vila Carrão? Lá na Vila Carrão. Lá na Vila Zona Carrão. Leste, São Paulo. Zona Leste, São Paulo. Cresci ali com o Ronaldo Bezerra. Acho que nenhum lembra do outro, porque a gente brincava de carrinho na igreja, a gente sabe disso, mas os caminhos... O Ademar já era dessa época? O Ademar eu subia no cangote dele. Não vai fazer isso agora. Hoje não dá, até porque ele não aguenta tá velhinho, né, Ademar? Se você estiver vindo aí, cara. Ele é muito querido. Você é uma bênção, você é muito querido e eu me lembro, como se fosse hoje, dessas situações, né, que a gente tinha lá. Eu com 12 anos, um problema de vistas. O pastor Carlos Alberto falou lá na frente: se você tem fé, joga teu óculos aqui no altar, porque você vai ser curado agora. Eu joguei meu óculos no altar, nunca mais tive problema. Eu uso um óculos mais para vista cansada. Só que a idade chega, né? Eu tô com 53, então a Bíblia diz que a vista se cansa, então não é uma doença, é a idade. É uma condição bíblica, então. Uma condição bíblica, inclusive, diz que isso significa que eu venci, né? Eu fui um jovem que deu certo. Que problema que você tinha na vista, certo? Astigmatismo e miopia. Dificuldade para ler perto, Dificuldade longe? perto, longe, todo tipo. E naquele momento eu fui curado e com 12 anos eu fui batizado pelo pastor Carlos Alberto. Nas águas lá? Nas águas, lá no Carrão. Com 12 para 13, me desviei da igreja. E vivi até os 17 para 18, quando conheci minha esposa. 5 anos perambulando. 5, 6 anos perambulando, fumando 4, 5 maços de cigarro por dia, droga, o que você puder imaginar. Né? Fiz muita coisa de que eu me arrependo e sinceramente não tem o menor sentido eu colocar isso aqui para vocês hoje, porque o que passou ficou nas águas do esquecimento, né? Se Deus perdoou, ele esqueceu, não sou eu que vou ficar lembrando. Duro que o pessoal é curioso, né? O pessoal é curioso, eu tenho as redes sociais, procura lá. A gente no PV a gente pode até conversar. Olha, acredite que a vida dele hoje é muito mais doida do que toda a loucura que ele fez. É que hoje eu sou doido no evangelho, né? A gente já expulsou muito demônio, já fez muito protesto na porta de coisas que a gente não hoje em dia não se pode nem falar essas coisas na internet. E aí você voltou para a igreja aos 18? Voltei para a igreja aos 18 para 19, não foi por Jesus. Foi pela Raquel. Foi pela filha. Foi pela filha por de Deus, Jesus. Foi pela filha de Deus. Filha de Deus, a filha do pastor. Eu ainda fumava, eu ainda era muito maluquete. E aí eu pedi a Raquel em namoro. Aí a Raquel falou: eu namoro com você. Mas você a conheceu onde? Na igreja. A minha avó. A minha avó falou: tem uma garota lá na igreja que, olha, se você for lá, você se apaixona. Eu me apaixonei mesmo. E foi interessante que eu, entrando na igreja, a Raquel vem, ela tá fazendo assim pra mim ali. Mas eu vou falar. Ela vem com o fio do retroprojetor, ela tropeçou no retroprojetor. Pega lá. E foi aquela cena de cinema, né? Brincadeira. Não foi nada disso. Foi nada disso. Isso aí foi assim na minha cabeça. Eu falei, poxa, podia ser assim. Foi bem parecido. Aí a gente se conheceu, aí depois de um tempo eu chamei ela para ver meu carro, eu falei, poxa, vem lá fora ver meu carro. Aí ela falou, é isso aí? Aí eu falei, poxa, menina exigente, mano. Né? Saí, parecia que era movido a lenha, um Passat branco que eu tinha. Fumaça pra todo lado. Eu falei, já sai com efeito. Era possante. Com efeito especial, né? Carro do Batman. Carro do Batman, já com efeito especial, aquela fumaça envolvendo. E aí eu falei pra ela, me dar um beijo. Ela falou, quando você não tiver mais cheiro de cigarro, eu te dou um beijo. Parece aquela música, né? Que só namora depois de você se batizar. Foi um parto, né? Depois de 9 meses, eu dei um beijo.
O rebento. Um ano, ela tá falando que foi Não, um um ano de que a gente se conheceu, né? Mas eu lembro que foi o tempo de 9 meses para eu conseguir um beijo. E foi né? 9 meses para deixar o cigarro. Foram 9 meses para deixar o cigarro, outras coisas. De um dia para o outro, Deus me deu a graça de me libertar. Mas o cigarro foi muito difícil para mim. Mas não é impossível. Amém. E eu acabei então namorando com ela. Com 20 eu casei, né? 20 para 21 me casei. Na verdade eu conheci ela desde os 17. E esse ano faço 32 de casamento no papel. Glória a Deus. Amém. 32 de casamento Vida no papel. longa ao casal. Vida longa, 2 filhos, 2 filhos empresários. Amém. Eu tenho meu próprio negócio, né? Minha esposa também tem o próprio negócio. E Deus, ele transformou totalmente a minha vida nesse sentido. Eu tinha, claro, 3 pessoas que oravam demais por mim. Minha mãe que se ajoelhava no vaso sanitário para orar por mim, porque meu pai não permitia, Dona Darcy. Dona Darcy, olha, valeu a pena, viu? Valeu a pena. Ela orava de madrugada no vaso sanitário, ajoelhada, pedindo a Deus que guardasse a minha vida comigo na rua, né? Nas madrugadas na rua. A minha avó orou muito por mim. Amém. E uma tia amada demais, a tia Neuza, que era uma missionária da família. Ela era missionária na família. Que bênção. Gente, aquela mulher foi muito guerreira com toda a família. E eu tenho assim um apreço extremamente grande, minha tia Ô, Vande, sabe que eu acho muito importante essa intercessão dentro da casa, né? Nossa, isso faz um... Tem pessoas aí que estão orando talvez há tanto tempo e às vezes você não vê o resultado. Não desiste não, minha irmã, meu irmão. Seja o intercessor dessa família aí, porque as orações de fato elas salvam vidas, elas mudam destinos. Se Deus tem colocado esse peso de oração é porque está funcionando. Persista, né? Continue, persista. Amém. Essas pessoas não desistiram de mim. Não desista também dos teus filhos, não desista da sua família, não desista do seu casamento. Amém. Né? Hoje alguns clientes perguntam para mim, puxa vida, 32 anos, por quê? Né? Como? Eu falei, a minha geração é uma geração diferente. A minha geração insistia no conserto. Não na troca, não na troca e nem em jogar peças. fora. Amém. Né? É óbvio que na minha geração muitos se separaram, tiveram outros relacionamentos, são outras circunstâncias, são outras pessoas, outras histórias. Mas ainda assim essas pessoas com certeza tentaram por muito tempo ainda, antes de definir que não havia mais possibilidade. É verdade. E recomeçaram as suas vidas. Amém. Não, de maneira nenhuma eu trago peso sobre essas decisões dessas pessoas. Uhum. Mas essas novas gerações, elas infelizmente não sabem consertar nada. É tudo muito fácil. Uhum. Tá tudo muito à mão, tá tudo muito fácil. E é por isso que elas esquecem de Deus, elas não intercedem, elas não oram, elas não têm relacionamento. E é o tudo para hoje, né? Tudo hoje. Exatamente, essas pessoas que estão orando, às vezes não vê resultado para amanhã, elas desistem, né? Quando eu queria saber uma informação de outro país, eu tinha que abrir a Barça. Meu avô falava muito. Algumas pessoas, eu sei. Algumas pessoas vão saber do que eu estou falando. Hoje, se eu quiser saber se eu quiser saber por onde vem a internet que chega no meu celular, eu abro um site no Google e ele me fala por onde os cabos estão passando por debaixo do mar. Então é assim, algo em tempo real, algo uma outra realidade totalmente surreal. Para nós, surreal. Para quem é desta geração, não. Eles estão acostumados com isso. Mas eu voltei para a igreja, desde então assumi ministérios, né? Com 20 anos eu tocava na igreja, no Brasil para Cristo, de Vila Esperança, com o pastor Schubert. Você tocava o que lá? Eu tocava bateria. Tocava bateria. Eu era o baterista da igreja, as meninas tudo maluca por mim. Conversa. Mas só tinha uma no meu coração. Geralmente o baterista é o cara da igreja, né? Foi aí que a Raquel olhou você? Né? Ela tá ali do lado. Gente, a minha esposa tá aqui do lado. E ela tá fazendo umas caras assim. Mas deixa eu falar a verdade da história. A verdade da história é a seguinte. Eu ia pra igreja e ela cuidava do retroprojetor.
Aí eu sentava num banco da igreja, se eu quiser eu posso citar nomes. Eita. No banco da igreja sentava mais 5 ou 6 meninas do meu lado. Sem brincadeiras. A Márcia, a Adriana. Tem nome aí. Eita. Tem nome aí, não fala mais não. Aí quando terminava o louvor e ela saía do retroprojetor, ela me olhava e ia sentar em outro lugar. Aí eu saía, deixava aquele monte de meninas sentadas e ia sentar do lado dela. Por isso que dura, gente. Só, tem que ficar ligeiro. Aí eu, desde então, Ministério de Louvor, fui ministro de louvor por muitos anos. Ministro de jovens, pastores de jovens. Eu passei por todas as áreas da igreja, na verdade. Conheci de perto todas as áreas. É quase o caminho de quem nasce na igreja e vai para o ministério, né? Isso. É o caminho de quem nasce na igreja e vai para o ministério. Ninguém dorme nada e acorda um Expulsei pregador. muito demônio, preguei para muito drogado, prostituta. Pode falar isso? Pode? Porque hoje em dia tá difícil, né? Os mimimi não deixam a gente falar nada nessas plataformas. Pode falar tudo que é verdade, pode falar. A minha esposa, a mesma coisa. Então, a gente, graças a Deus, adquiriu uma bagagem muito grande. Com 40 e poucos anos, vim para a Americana, vim para assumir uma igreja em comunidade, aqui em Americana. Fiquei nessa igreja durante alguns anos e vou entrar num assunto que eu julgo bastante importante. Ele não está fazendo pergunta porque ele já tinha falado para mim, viu, Anderson? Isso aqui é tudo assim, ó. Você acha que é espontâneo, mas não é não. Ele já deu a letra para mim. Você fala isso, cara. É brincadeira. Quando eu vim para cá para assumir essa igreja, a igreja estava totalmente dispersa, quebrada. Tinha uma família na igreja só. Parecia uma samambaia. A igreja tinha quantos anos já nessa época? A igreja... O ministério inicial, que eu não vou falar o nome porque não convém, já tinha 40 anos. Certo. O pastor desse ministério foi jubilado e proibido de pastorear por estar jubilado. Ele então ungiu o genro dele. O genro dele assumiu então a igreja aqui em Americana. Eles vieram de uma outra cidade, assumiu aqui em Americana. Por uma série de situações, a igreja estava numa condição muito, muito deficitária. Eles nos visitaram em São Paulo, nessa época eu morava em São Paulo, eu exercia já o ministério auxiliar numa igreja no Cangaíba. E de repente eles me visitaram e pediram ajuda e nós começamos a vir aqui para a Americana fazer algum tipo de simpósio, uma coisa ou outra, reunidos em chácaras. Então eu recebi o convite para vir auxiliá-los aqui. Eles queriam implantar uma determinada visão, da qual eu tinha bastante conhecimento. Vim para cá. Depois de alguns meses eu me mudei para cá, então eu descobri a real situação da igreja. Aí, para a glória de Deus, a gente fez um trabalho muito bom, resgatamos a igreja. Esses pastores tiveram o destino que foi o melhor destino para eles. Um deles voltou para a cidade de origem, o outro realmente assumiu o júbilo. E eu continuei a pastorear a igreja, né? Eu continuei a pastorear essa igreja. Daí para frente você assumiu eu assumi a liderança da igreja. Depois disso houve uma situação de uma perseguição muito grande, muito grande. E o inferno se levantou de uma forma descomunal. Não foi pecado, gente. O povo logo pensa, né? Traiu a mulher traiu ele. Antes fosse, porque tem situações que são mais fáceis de resolver. Se fosse pecado era muito mais fácil, né? Mas não foi pecado, graças a Deus. E a gente se decepcionou de uma forma absurda com pessoas. Eu tinha acabado de passar por um câncer em 2012. Não, 12. 13 a gente morreu em 2012, é isso? Morri em 2012. Conta um pouco pra gente. Ela teve um problema em 2010.
E eu, em 2011, eu descobri... Vocês estão percebendo que eu tenho uma protuberância avantajada na região abdominal. As mulheres dizem que isso é estômago alto. Elas não dizem que é barriga, eu digo, é barriga mesmo. E uma médica do nada falou pra mim, eu quero saber o que tem aí dentro. Eu falei, doutora, eu posso dizer. É picanha? Ela riu e disse, não é o que você está pensando, eu quero exames. Fui fazer um exame, foi descoberta uma massa. Me mandou para especialistas, fui para o especialista me deu uma notícia muito, como é que eu posso dizer, assim, de um cuidado, de um zelo absoluto tipo, naquela hora. Tipo um coice de mula. Ele disse, você tem 6... Foi delicado igual um coice de mula. Ele disse, querido, você tem 6 meses de vida. Que coisa. Por quê? Porque você tem um câncer no seu rim. O seu rim um rim tem 300 gramas e você tem muito mais do que isso. Você deve ter uns 10 rins aí. Aí eu falei, tá, e aí? Ele falou 6 meses. Se você tiver dinheiro, opere. Em 6 meses você morre. E eu já tinha muitas dores. Era um câncer? Era um câncer, era um carcinoma renal. E na Deu época... metástase não? Espalhou para Não, sem metástase. A gente foi descobrir depois que não teve metástase. O médico foi muito eficiente. Dr. Calazans. Estava no princípio, então, esse câncer, como que é? Não, já estava em estágio 5. São 6 estágios. Nossa. Ele já estava em estágio de metástase. E o médico falou, se você tiver dinheiro, opere. Porque o SUS não vai ter vaga para você em menos de 2 anos. Você não dura. Nesse mesmo dia, 2 dias depois, eu em casa, 1 ou 2 dias depois eu em casa, não tomei nenhuma atitude, porque eu não tinha dinheiro. Eu era um pastor que dava o carro que ganhava para a igreja, para pagar as contas da igreja. Então, os irmãos vinham buscar a gente porque a gente ganhava o carro e dava para a igreja para que a igreja estivesse sempre saneada. E quanto ficaria uma cirurgia nessa época? Essa cirurgia nessa época ficou, em 2011, aproximadamente... Eu não sei exatamente, porque eu vou contar a benção, mas entre 15 e 20 mil reais. Que eu fui operar em Balneário Camboriú. Eu não operei aqui. Quem me operou foi um médico, pastor auxiliar do apóstolo Hermínio. Luiz Hermínio. Mevan. Amo esse ministério, amo esse povo. Povo de Deus demais. Amém. E o que aconteceu? O pastor Renato, da MCM, eu era ligado à MCM, Missão Cristã Mundial, Povos. Vocês devem conhecer muito mais fácil por Meninas dos Olhos de Deus, o projeto Meninas dos Olhos de Deus, etc. Pastor José Rodrigues, eu não sabia que eu ia falar sobre ele, mas um dos melhores livros que eu já li na minha vida, o pastor José Rodrigues, chamado A Ação da Cruz. Fala sobre caráter. Fala sobre caráter do cristão. Muito, muito importante, eu acho que todo cristão tinha que ler esse livro. Editora MCM. Editora MCM Povos. Povos.com, mcmpovos.com. Esse livro é muito antigo já deve estar na 15ª edição. Eu sei, esse daí eu nem sei que edição que é, mas já era uma edição que não era a primeira. Sim. Deve estar em cima aí, talvez. Então o pastor Renato era um pastor itinerante da missão e ele do nada ligou no caminho e falou, pastor Neto. Falei, fala, meu querido Renato. Eu vou dormir na sua casa hoje, posso? Falei, pode? Leva comida. Nós éramos muito amigos, Renatinho sempre foi uma delícia de gente. Ele veio para minha casa, ele sentou no sofá, começamos a conversar um pouquinho, Eu não me lembro de estar abatido, nunca fiquei abatido com essa situação, não me lembro de estar abatido, mas ele falou para mim, o que é que está acontecendo? Eu acredito que Deus tenha falado com ele já no caminho, né? Eu falei, não está acontecendo nada. Ele falou, não, está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada. Aí a minha digníssima esposa falou, está acontecendo sim. Está quase não acontecendo mais nada mesmo. Por um pouco de tempo já não acontece mais.
tá acontecendo sim, Renato, conte pra ele. Aí eu contei, ele falou, você não ia me falar isso? Eu falei, não, Deus é Deus. Ele falou, então, Deus é Deus, e eu tô aqui pra fazer com que Deus, aquilo que Deus quer. E ele, então, já de imediato ligou pro pastor José Rodrigues, que já ligou pra Juliana, filha dele, que é médica, era pelo menos na época, no Hospital do Câncer aqui em Barretos. E ela já falou, não é aqui, a situação é muito mais grave, tem que resolver. E a Missão Cristã Mundial levantou dinheiro para minha cirurgia. Que benção. Em prazo de 15 dias. Pastores de todo canto desse país e tudo mais Isso foi em 2011. se organizaram, 2011, se organizaram. Amigos meus se organizaram, o Alex fez uma listinha, mandou para todo mundo, que bonitinho, meu afilhado. Te amo, Alex. Deus abençoe. Alex Martins, filho do pastor José Martins, homem de Deus. Amém. Pastora Sandra, são gente... Meu irmão, você quer se dar bem na vida, você quer ser alguém na vida, se ajunte com pessoas que te elevem a Cristo. Amém. Essas são as pessoas que vão fazer por você aquilo que Deus quer que seja feito, né? Amém. Cuidado com as suas amizades. E então operei na cirurgia. Na cirurgia eu tive uma hemorragia total, com 5 horas de cirurgia. Meu coração parou. Quando você chegou, estava perfeito? Tinha algum sintoma? Não, quando eu cheguei eu já estava na morfina, né? Já estava tomando morfina. Dores, por causa das muitas dores. O médico falou pra mim, cara, deixa eu falar, o Dr. Calazans falou, cara, na casa dele. Falou, você quer operar mesmo? Eu falei, por quê? Ele falou, você não tem 10% de chance de sair da mesa. É o mesmo que deu a notícia? Não. O que deu a notícia foi aqui. Ah, bom, porque... Foi o genro do Dr. Realino. Eu acho que ele tinha alguma coisa pessoal. Médico excelente também. Nós temos médicos excelentes em Americana. Graças a Deus, temos médicos excelentes. A cidade americana é uma cidade maravilhosa. Eu amo Americana. Aí o médico falou, você quer mesmo operar? Eu falei, uai, se eu não operar eu morro. Morre. Eu vou ter 6 meses com que qualidade? Ele falou, nenhuma, você já está na morfina. Eu falei, então tá, vamos operar. Ele falou, você tem alguma coisa no seu nome, conta bancária, passa tudo para sua esposa. Agora, faz de próprio punho, passa tudo para ela. Que coisa, hein? Ele tinha certeza que eu ia morrer. E outra que os médicos, eles não fazem por mal. Não, talvez até um bem isso. É um bem. Te choca, mas... É que para eles é uma coisa mais natural, que estão acostumados com isso. Aí eu disse a ele, doutor, vamos operar, eu sei para onde eu vou. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Já tenho o destino certo, já. Tenho um destino certo e eu sei que minha família não vai ficar abandonada, porque o mesmo Deus que eu sirvo serve eles. Eles servem e esse Deus cuida deles. Amém. Fui operar, operei. No meio da cirurgia tinha uma veia, segundo o doutor, da grossura do meu dedo. É grande. E alimentava o câncer por dentro. E isso não acontece normalmente. Que coisa. Né? O câncer é alimentado por fora, até porque as veias, as ramificações, elas tentam suprimir o câncer. E o câncer acaba se alimentando disso também. Então é uma tentativa de você um matar o outro. E normalmente o câncer mata o primeiro, né? E aí ele pinçou essa veia sem ver, sem saber. E começou essa coisa toda. Médicos do hospital todo vieram ali tentar ajudá-lo. Deu hemorragia, isso. Deu a hemorragia, acabou todo o sangue. O aparelhinho fez... Você viu uma luz? Você viu um túnel? O que acontece quando morre? Eu acho que eu estava tão drogado que eles me deram tanta injeção para dormir, né? Porque que eu não vi foi nada. Né? Aí o que aconteceu? Ele resolveu orar. Ele falou para os outros médicos: vocês permitem que eu faça uma prece? Aí os médicos disseram: pode fazer. Todos eles sabiam que ele era pastor. É pastor. Sim. E aí ele falou, é pastor ainda hoje? Ele é pastor. Aí ele falou assim: Senhor, se o senhor tiver alguma coisa com esse homem, o senhor devolve, porque eu já perdi ele. E começou a bater de novo. Que coisa. Os equipamentos, e ele contando, é um barato, né? Põe sangue, põe sangue, põe sangue. Aí puseram sangue, descobriram, chamaram a Raquel no quarto, eu estava saindo, branco como uma folha de papel, ela falou: morreu. E eu estou em outro estado, no fim do país. E o que eu faço da minha vida, né? Aí o médico contou, depois... Enfim, a recuperação foi incrível.
Todos os médicos diziam que eu ia ficar no mínimo 30 dias no hospital. Com 15 dias eu estava em Americana fazendo um casamento. 15 dias? 15 dias, fazendo um casamento. 2 dias da operação eu desci pra praia. Eu estava na praia lá de Itapema, no apartamento do Renato. Era pé na areia, né? Eu atravessei a rua com 2 dias, quase 380 pontos. Para um cara que já estava entregue à morte. Eu falei, vou pra praia. Tem nada a ver. Fui pra praia, fui molhar o pé na água, andar na areia e foi muito bacana. Então assim, milagres e milagres e mais milagres. Depois disso tivemos essa problemática toda na igreja, me decepcionei com algumas pessoas que comiam na minha mesa e resolvi sair de um tal sistema religioso. Muito bem, pessoal, vocês estão me vendo aqui um pouquinho diferente, né, do resto do vídeo, do resto do podcast, porque é uma gravação que eu estou fazendo aqui num outro momento. Infelizmente nós tivemos um contratempo com o vídeo, com o finalzinho do podcast. Houve a corrupção de uma parte do arquivo e o meu amigo Gesiel pediu para que eu gravasse os últimos minutos da nossa conversa. E os últimos minutos da nossa conversa foram minutos bastante interessantes, porque foi justamente quando eu estava dizendo para ele e contando para ele um pouco da história que eu vivi por causa das decepções. Então você provavelmente vai ouvir um ruído a mais aí, uma coisinha diferente. Não ligue para isso não, preste atenção no que eu estou te falando. Vivi um momento de uma decepção extremamente forte com pessoas, com o sistema. Quando eu digo sistema, eu quero dizer a igreja, não a igreja corpo de Cristo, mas a igreja instituição. A igreja a nível de instituição. Porque nós temos o corpo orgânico de Cristo e nós temos um organizacional. E esse organizacional realmente me trouxe uma decepção muito grotesca, muito grande. E eu decidi que não pisaria mais os pés nesse sistema que nós chamamos de sistema igreja, né? E durante 8 anos, queridos, eu fiquei fora desse sistema. Durante praticamente 8 anos eu vivi sozinho. Eu estive diante de Deus. Eu estive, pelo menos na minha mente, preocupado em estar perto e diante de Deus. E eu preguei o Evangelho, mas nesse momento acabei me envolvendo com pessoas que também estavam chateadas, tristes com esse sistema. E essas pessoas da seita da sopa de letrinhas, a gente brinca com isso, mas a galera que gosta de chamar Jesus de Yahu, Yaohu, Yaoshu, Yaoshua, e daí por diante. E usam várias coisas para denigrir o nome de Jesus Cristo, como nós conhecemos, e etc. E eu enveredei por um tempo de muito aprendizado, de muito conhecimento, mas de um conhecimento de letra, de um conhecimento de andar com gente decepcionada e etc. Muito bem. Eu tinha plena certeza e confiança de que eu estava no caminho certo, querido. Porém, há um tempo atrás, o irmão Gesiel, vindo de um congresso, junto com a Nath, sua esposa, casal que eu amo demais, eles passaram na minha casa e eles tinham algo para me dizer. Eles tinham algo para me dizer e eles vieram na minha casa. Eu disse, diga, Gesiel. Ele falou, não tenho nada para te dizer. Falei, você tem alguma coisa para me dizer, você não veio aqui por qualquer motivo. Ele falou, não. Eu falei, pode falar, o que é que você quer dizer? E ele não disse, mas ele me disse algo que chamou muito a minha atenção naquele dia. Ele disse para mim assim,
cara, ouve teu chamado. Ouve teu chamado. Você não precisa voltar para a igreja, você não precisa voltar para um sistema religioso. Mas você precisa voltar para o teu chamado. E qual é o meu chamado? O nosso chamado é andar com Deus, querido, pregando o Evangelho. E eu então, um dia, eu decidido a não voltar para esse sistema religioso. A minha mulher me chamou para ir para uma igreja, eu já tinha visitado várias igrejas e em todas elas eu tinha achado defeito, mesmo sem perceber que o defeito estava comigo, porque a igreja feita por seres humanos, ela definitivamente é uma igreja cheia de problemas. E aonde tem ser humano tem problema. Você tem problema na sua casa, eu tenho problema na minha casa, porque nós somos seres humanos, mas a decepção nos faz pensar de forma diferente, e a decepção me trouxe essa forma de pensar muito errada. E a minha esposa então me convidou, vamos em tal igreja, acho que foi num domingo, né? À tarde, às 6 horas da tarde, num culto. E lá pregou o pastor Joel. O pastor Joel é um homem de Deus, um homem que eu tenho andado com ele, tenho aprendido a viver um evangelho mais pleno até do que eu vivia antes. E ele trouxe uma palavra, queridos, muito interessante, que foi quando aconteceu toda aquela situação religiosa com Moisés. Religiosa. O primeiro problema da igreja, depois de ter saído ali do Egito, Moisés subiu para ouvir as orientações de Deus. De repente Deus olha para ele e fala: vai lá embaixo, vai olhar aquele teu povo lá, que eles estão fazendo bobagem. Você pega esse povo e você vai lá para a terra prometida. Eu prometi, eu vou cumprir. Só que Moisés, entenda uma coisa, não vou com vocês. Porque se eu for com vocês, não vai restar nenhum. Eu não compactuo com o que vocês estão fazendo. E quando eu ouvi aquela ministração, eu falei: espera um pouco. Eu estou no propósito de Deus, eu conheço o propósito de Deus, eu conheço todas as promessas, eu sei que eu vou chegar lá no final da promessa, eu sei que tudo isso vai acontecer, mas a que custo? Eu pensei, ao custo de me decepcionar com a bagunça e andar sozinho, andar sem Deus? A que custo eu vou chegar na terra prometida? A que custo? Ao custo de não querer me decepcionar mais, ao custo de não querer me envolver mais. Eu comecei a pensar: o que eu estou fazendo da minha vida, da minha história? O que vai acontecer comigo? Eu vou chegar, ótimo, eu vou chegar, mas eu vou chegar sozinho. Eu não posso chegar sozinho, eu tenho que ir com Deus. Moisés então volta, reage àquela situação, reagrupa o povo, arruma tudo aquilo e diz para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu também não saio daqui. Pode me matar aqui mesmo, que daqui eu não saio. E ouvindo aquela palavra, meus irmãos, eu definitivamente entendi que quem me decepcionou não foi Deus, não foi Cristo, foram pessoas. E em sendo pessoas, havia um modo de eu consertar tudo aquilo na minha mente. Eu não queria consertar, porque se eu quisesse desde o princípio, Deus teria consertado desde o princípio. Mas naquele momento eu entendi. E talvez seja esse o momento de você entender. Você está no lugar certo e na hora certa para entender o que Deus quer da tua vida, o que Deus quer da tua história, o que Deus precisa fazer na face desta terra, usando você. Você precisa entender que quem te decepcionou não foi Deus, não foi Cristo. E eu então voltei para dentro da igreja. Voltei para dentro desse dito sistema religioso, tenho vivido
novamente o meu primeiro amor. Fui reconhecido novamente. Deus me devolveu o status que eu tinha antes de me afastar daquilo que era o meu chamado. Eu tenho um chamado. Meu chamado é um chamado pastoral, é um chamado à pregação, é um chamado a trazer a conversão, é um chamado a falar do Espírito Santo, do amor de Deus, etc. Aonde eu estiver. E, para a glória de Deus, hoje, eu estou de volta ao meu chamado. Então, queridos, talvez esse final não tenha ficado tão emocionante quanto ficou o outro, porque naquele momento que nós estávamos gravando o podcast, realmente foi um momento extremamente emocionante. Um momento em que eu me lembrei de absolutamente tudo. O que me aconteceu e a cura que Deus trouxe sobre o meu coração. Mas eu quero deixar essa palavra com você. Não importa onde você esteja. E não importa o quanto você foi decepcionado. O que importa é que você tem um chamado, há um propósito para a tua vida. Há um propósito para você no lugar onde você está, na hora em que você está. Leia o livro de Esther. Leia o livro de Esther. No livro de Esther, a história é justamente essa. Uma órfã que havia sido perseguida, teve os seus pais mortos, acabou se transformando em uma rainha, acabou reconstruindo a sua própria história, reconstruindo a história do seu povo e sendo usada na hora certa e no lugar certo. Posicione-se diante de Deus, posicione-se diante das coisas de Deus, tenha coragem e humildade, ore, jejue, faça a sua parte. E eu tenho certeza que Deus fará a parte dele e trará sobre a tua vida também a cura que trouxe a mim. Muito obrigado por ter nos ouvido até agora. Muito obrigado por ter tido a atenção nestas palavras, nestas últimas palavras. Se o áudio não ficou bom, perdoa a gente. Presta atenção só no que a gente falou. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero orar por você. Amado Deus, o Senhor está vendo a pessoa que está assistindo este vídeo neste momento. E o Senhor sabe quais são as necessidades dela. Senhor, ela está em uma posição talvez de perigo, de perseguição, talvez em uma posição desconfortável. Mas, Senhor, em nome de Jesus, mostre a essa pessoa, a esse irmão, que ele está no lugar certo e na hora certa. Senhor, mostre a ele qual é o seu chamado. Mostre a ele, Senhor, que o Senhor não desistiu dele. Mostre a ele, Senhor, que se ele quiser, ele vai chegar ao destino e vai andar junto contigo durante este caminho. Que a graça do Senhor nosso Deus, a consolação do Espírito Santo e a certeza de que Deus está com você seja uma verdade na tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.